A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho hoje uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração. O tema da reflexão de hoje é o preço da obediência. O preço da obediência. Por isso eu gostaria de pedir que você ouvisse essa mensagem até o final, porque o Espírito Santo vai falar com você. E desde já, escreva aqui nos comentários o seguinte: eu decido obedecer. Escreva isso como uma atitude de fé. Eu decido obedecer. Amém? E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final da mensagem, eu sempre oro por todos os pedidos de oração que são mencionados aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito rápidas, levam apenas alguns segundos, mas elas nos ajudam muito a continuar produzindo conteúdo cristão aqui na internet todos os dias. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. O texto inicial que eu quero ler com você hoje está no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, do verso 5 ao verso 14. Abra sua Bíblia se você puder. Se você não puder, apenas acompanhe aqui a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Saraí reclamou com Abrão: estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu: decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Saraí começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar, a escrava, junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse: Agar, escrava de Saraí, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: estou fugindo de Saraí, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou: vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu à orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso, aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus Vivo Me Vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Berede. O tema da mensagem:
o preço da obediência. E eu pedi que você escrevesse: eu decido obedecer. Como uma atitude de fé, como uma declaração de fé para Deus. Irmãos, aqui nessa passagem, nós temos a história de Agar. Agar era serva de Saraí, que era a esposa de Abraão. Saraí era estéril, ela não podia dar filhos a Abraão, e por isso ela permitiu que Abraão se deitasse com a serva dela, com Agar, para que Abraão tivesse um filho fora do casamento. Mas assim que Agar ficou grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. E por isso, Saraí começou a maltratar Agar. E Agar então saiu de casa. Ela fugiu da presença daquela pessoa que estava a maltratando. Quando tem alguém nos maltratando, nós não queremos ficar próximos dessa pessoa. Nós evitamos essa pessoa. Mas o anjo do Senhor apareceu para Agar e disse para ela: Agar, o que você está fazendo aqui? E ela disse: eu estou fugindo da minha senhora, estou fugindo de Saraí. Mas o anjo disse: volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Eu quero parar um pouquinho aqui. O preço da obediência a Deus, às vezes, nos fará engolir o nosso orgulho, às vezes nos fará abrir mão dos nossos direitos, abrir mão das nossas vontades. Às vezes, esse será o preço da obediência para a nossa vida. Nós teremos que conviver com pessoas que nós não queremos, nós teremos que fazer coisas que não estão no nosso coração, teremos que abrir mão do nosso direito. Agar não gostava de ser maltratada. Imagina, ela já era escrava. De uma forma indireta, ela já era subjugada e ainda era maltratada pela sua senhora. A vontade dela era sair daquele lugar. Mas o anjo de Deus, o anjo do Senhor, apareceu a ela e disse: volte para perto da sua senhora. Ainda que ela esteja maltratando você. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm relutado muito em obedecer a Deus por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por não querer liberar perdão, por não querer reconhecer os seus erros. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo a você: obedeça, ainda que isso lhe custe muito, ainda que lhe custe caro, mesmo assim, obedeça ao Senhor. O segundo versículo que eu quero acrescentar a essa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Jesus está dizendo, olha só: é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer a tua oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Deus não aceita adoração de um coração que esteja ressentido. Deus não aceita adoração de um coração que esteja amargurado, dominado pelo ódio, pela raiva, pela falta de perdão. Amém?
E para terminar, Jesus, no mesmo capítulo, nos versículos 43 ao 46, olha o que ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você quer obedecer a Deus? Você quer viver uma vida de obediência? Aprenda a amar quem te quer mal. Aprenda a orar por aquele que está te perseguindo, aquele que é pedra no seu sapato. Ore por ele. Algumas pessoas até pensam assim: eu vou orar para Deus levar ele. Eu vou orar para Deus fazer justiça. Não. Antes dessa oração, Jesus fala do amor. Ame os seus inimigos. Como é que você ora por alguém que você ama? Você pede a Deus que o abençoe, que faça o bem na vida dele. E no verso 45, ele continua dizendo: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quando Jesus está dizendo para nós amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, ele coloca isso como condição para que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. E no verso 46 ele termina dizendo: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, amar quem te ama é mais do que obrigação. E é muito fácil. Qual o desafio de amar quem te ama, quem te faz bem? Isso não é mera obrigação. Mas o desafio de ser cristão é superar as expectativas. É sair da mediocridade em se tratando de relacionamentos. É amar aquele que te odeia. É orar por aquele que está te perseguindo. Assim, você será reconhecido como um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Amém? Não se esqueça de escrever aqui nos comentários: eu decido obedecer. Eu decido obedecer. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Às vezes ela nos afaga, às vezes ela nos confronta, às vezes ela nos desafia. Mas que nós possamos Te obedecer. Independente do grau de dificuldade, independente do preço que tivermos que pagar para levar uma vida de obediência. Que nós possamos retroceder quando for necessário. Voltar naquele lugar de onde nós não deveríamos ter saído. O lugar da submissão, o lugar da servidão. Que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nós possamos amar os nossos inimigos. Que o Senhor coloque palavras nos nossos lábios de oração por aqueles que estão nos perseguindo. E que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com seus contatos do WhatsApp. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.